Muito bem, agora que nós já revisamos structs, arrays e alocação dinâmica, estamos preparados para começar a falar sobre arquivos. Arquivos nada mais são do que uma forma de fazer gerenciamento de memória secundária, ou seja, nós vamos gerenciar, ao invés de gerenciar a memória interna do computador, a memória RAM do computador, como nós fazemos utilizando malloc, realloc e free, nós vamos trabalhar agora com arquivos que estão fora dessa memória, ou seja, a gente vai ter uma flexibilidade maior para trabalhar com uma quantidade maior de dados, maior do que a memória RAM, e também permitir que esses dados sejam persistentes. O que isso significa? Quer dizer que depois que eu fechar o programa, eles continuam lá, eles continuam disponíveis para que eu possa utilizar. No nosso caso, a gente começou a fazer um programa que gerenciava informações sobre livros, né, que está aqui nesse código que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, se você não lembra ou não entendeu alguma coisa que está aqui, volte nos vídeos anteriores. Então, esse vídeo aqui vai mostrar como é que a gente sai dessa ideia aqui de alocar livros. Então, a gente está alocando uma estrutura livro várias vezes. E ao final, quando o usuário digita 0, ele não quer alocar novos livros, a gente libera essa lista. O problema é que quando libera essa lista e o programa termina, todos os dados digitados são perdidos para sempre, basicamente. E a gente não quer isso. A gente quer que seja possível persistir essa informação para que depois eu possa recuperá-la. Então, o que a gente deveria fazer antes desse free aqui? Eu devo, então, abrir um arquivo e salvar ou gravar as informações dele. Existem dois tipos básicos de arquivo. O arquivo texto, em que eu interpreto tudo como sendo char, basicamente, e o arquivo binário, em que eu posso interpretar uma sequência de bytes arbitrária. O que significa? No arquivo texto, tudo é char, absolutamente tudo é char. Então eu vou lendo as coisas como se fossem escritas mesmo no formato char. Então, por exemplo, se eu tiver o valor 100, isso aqui é, na verdade, o caractere 1, seguido do caractere 0, seguido do caractere 0. É diferente, por exemplo, no arquivo binário, que eu tenho a possibilidade de interpretar 100 como sendo, por exemplo, um inteiro. E nesse caso, enquanto esse cara aqui ocupa 3 bytes, se eu interpretar esse aqui como sendo um inteiro, ou, por exemplo, um short int, esse aqui então vai ter 2 bytes. Ele vai ocupar 2 bytes, nesse caso, um short int, por exemplo. E na sequência aqui do arquivo binário eu posso ter um outro valor, por exemplo, ABC, e esse aqui sim eu interpretar como um char de 3 bytes. É uma sequência de chars, nesse caso. Então seria ABC, assim, uma string, vamos colocar no formato de string. Então no arquivo binário eu posso ter os dois, misturar os dois. Eu posso ter char, eu posso ter int, posso ter float, qualquer tipo de informação que eu quiser. Uma struct gravada, que é o que nós vamos usar aqui nesse vídeo. E no arquivo texto, tudo é texto mesmo. Tudo é char, string. Então é muito mais conveniente, no nosso caso aqui, armazenar a struct, ao invés de armazenar o conteúdo textual dessa struct. Existem formas diferentes de abrir arquivos, já está num vídeo anterior. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui um arquivo, vou chamar esse fb de arquivo binário, e vou abrir com fopen. Vou chamar aqui de livros.dat, poderia ser livros.bin também, que é um arquivo binário. Eu vou assumir que esse cara não existe ainda, Vou usar o modo W+, para facilitar aqui para essa apresentação. Isso significa, o W+ significa que se existir já alguma coisa, ele sobrescreve. Tá? Se eu quero adicionar no final do arquivo, eu devo usar o A+. A gente pode verificar se foi possível abrir. Então, se o fopen retornou nulo, ao criar ou abrir, arquivo,
Então a gente dá um return, ou a gente deveria, né? O return aqui não é legal porque eu não liberei a lista. Então o ideal é eu fazer algum outro tipo de coisa. Vamos manter aqui. Então, se não, então eu vou conseguir trabalhar com o arquivo. A princípio, tendo o jeito mais fácil de gravar essa informação toda no formato binário é utilizando o fwrite. Para arquivos binários, a gente tem um par fwrite para escrita e fread para leitura. Os dois funcionam de forma bem similar. A sintaxe deles aqui. Então, o que eu faço do jeito mais simples possível? Eu posso escrever tudo de uma vez. Como eu tenho a lista, eu tenho aqui a lista, ela contém todos os livros que eu preciso inserir, eu posso inserir tudo de uma vez só. Qualquer ordem, eu também esqueço várias vezes, né? Para lembrar a ordem, a gente pode utilizar aqui man fwrite. Então, tá vendo que fread e fwrite aparecem juntinhos, né? Eles são um par mesmo. Então, no fwrite a gente tem um ponteiro para a informação que a gente quer gravar, o tamanho, o número de membros e o stream, que é para onde, né? Qual lugar que a gente vai jogar. Então, a lista está aí, que é o ponteiro para onde eu tenho as informações. Depois eu tenho o tamanho. Então, é o tamanho de do livro, quantos N livros e qual é o stream. Eu poderia escrever em qualquer lugar, mas nesse caso eu vou escrever no FB, que é o arquivo. Então, reparem aqui, né, para quem não lembra, a gente tinha essa struct livro e nós armazenávamos na variável N livros a quantidade de livros alocados. Então, com um único fwrite, eu já resolvo o problema. E eu já tenho aqui o arquivo binário escrito bonitinho. Legal, mas eu quero fazer um arquivo texto também. Como é que eu faço? Vamos fazer de formas diferentes aqui. Eu poderia também não gravar todos os livros ao mesmo tempo. Posso fazer um por um? Posso fazer um por um. Então, opção... Inclusive eu poderia ter feito lá, né, aqui, ó, conforme ele vai fazendo a entrada, ele já vai gravando no arquivo. Dá para fazer, tá? Como é que seria? Fwrite também. Lista na posição I, cada elemento da lista. Size of livro, só que apenas um FB. E aí então eu tenho que fazer um for nesse caso. Para todos os livros. Para cada livro. E lista aí. Só que lembrando que lista na posição I é uma struct. E o que eu não quero isso, né? Eu preciso passar um ponteiro. Então, obrigatoriamente que tem que passar o i comercial lista. Tá? Por que aqui isso não precisa? Porque aqui lista já é um livro asterisco. Tá? Então, tem essa opção. Eu vou deixar ela comentada. Vamos comentar essa aqui, né? Fazer essa primeiro. Então, vamos lá. Eu ia fazer escrito aqui de arquivo texto, mas vamos fazer só esse para ver se funciona. Então, eu esqueci aqui o nome que eu dei para ele, acho que foi struct heap, isso. Então, struct heap arc. Escrevi errado. -o struct heap arquivo sha colocar quantos novos livros? Beleza, adicionou esse livro. Quantos novos livros? Mais 2. Então... acho que é 2000 e... deve ser, sei lá, 2013, não lembro. Mais um aí, que é... também
JavaScript, mas vamos lá. Beleza, então adicionei. E agora, quantos livros? 0. E então ele deve ter gravado aqui o arquivo. Vamos dar um ls aqui, ó. Nosso livros.dat está aqui. Ele tem 564 bytes. E a gente pode dar um cat nele aqui para ver o que tem dentro. Então olha só, ele gravou o que era char em char e o que não era char ele gravou no formato, nesse formato aqui muito louco, quando eu exibo tento exibir ele em char. Então olha aqui a sequência. Agora a minha pergunta, né? Por que se eu disse que esse é um arquivo binário e não um arquivo texto, por que eu consigo ler o arquivo texto? Quer dizer, por que eu consigo ler a parte que é texto, se ele é um arquivo binário? Bom, a resposta é, mesmo um arquivo binário, mesmo o texto também é binário. Então, quando eu interpreto o arquivo binário como sendo um arquivo texto, naquela parte que eu consigo interpretar efetivamente como sendo texto, ele interpreta. Então, dá para ver aqui que, inclusive, tem algumas partes que ele acha que é texto, né? Que não existe, que é um trademark, que um R, um Y com acento, que provavelmente são bytes aleatórios ali, mas que quando interpretados como char geram isso aqui. Então tem o amor no Tempos do Cólera, que eu nem digitei isso. É um Ana aqui, bem louco. Então, isso aqui é a gente tentando forçar a barra, né? Tentando imprimir todos os bytes do arquivo como se fossem texto, que eles não são todos assim. Beleza, vamos criar um arquivo texto também. Vamos voltar aqui e fazer. Vai deixar o vídeo um pouquinho mais longo, mas só para mostrar para vocês que dá para fazer tudo de uma vez. Então tem aqui o livros.dat, eu vou até batizar aqui, colocar um novo, livros2.dat. E aí é ruim, né, porque vou ter que digitar tudo de novo. Eu acho que já esqueci a ordem deles. Então vamos alocar todos os 3 livros de uma vez. Não lembro o preço certinho, mas enfim. Beleza. Show. Mais 0 livros, agora a gente tem então 2. Dá pra ver que o tamanho é o mesmo, porque os dois têm 3 livros, mas o conteúdo vai ser um pouco diferente, né? Então, porque eu não digitei exatamente igual. Mas estão aqui. Aí a ordem também eu acho que eu fiz diferente. De qualquer forma, dá pra ver que os dois formatos, tanto gravando tudo de uma vez quanto um por um, funcionam, tá? Beleza, vamos fazer então um arquivo texto agora. A vantagem do arquivo binário é que é muito mais rápido para gravar e também depois para recuperar, né? Então, se eu precisar recuperar isso, é fazer um fread só e eu recupero tudo. O livro.txt. No Linux não importa muito o formato, tá? A extensão dele. Eu poderia até salvar ele como outro nome aqui, mas se eu criar ele como texto, o Linux reconhece que ele é um arquivo texto. Para outros sistemas operacionais eu tenho que fazer o nome aqui adequado. Então agora, né, livros.txt. E agora eu não vou usar mais fwrite e fread. Então o que eu tenho que fazer agora, eu tenho que ir um por um, obrigatoriamente, porque agora eu tenho que fazer como se fossem vários printfs, porque é um arquivo texto, tá? Como se eu estivesse fazendo algo parecido com o que está aqui no exibilivro. Eu consigo até puxar esse cara aqui. Aliás, eu até posso alterar esse exibilivro aqui para fazer o seguinte, fazer como se fosse esse cara, FOP não, aqui o file stream, né? Então eu posso dizer aqui para ele qual que é o stream
que eu quero mostrar e converter isso aqui tudo em fprintf, em que logo no início aqui eu vou pedir para ele qual é o string. E eu vou até substituir, que eu acho que vai ser mais fácil. Então, porcentagem %s, tf aqui do printf, e eu vou trocar por tf abre string gc. Esqueci da vírgula. Facilitaria minha vida aí se eu não tivesse esquecido, né? Agora eu coloco manualmente. Então estou trocando aqui por printf, fprintf, e no caso aqui do exibLivro eu posso passar a saída padrão. Então agora aqui eu estou pedindo para ele escrever no string que é a saída padrão. Eu posso trocar agora por um arquivo fazendo um for. Opa, não é esse aqui que eu queria, é esse aqui. Então agora eu vou pedir para ele exibir o livro, exibLivro, né? Então eu vou passar cada livro, cada lista na posição i. Nesse caso é comercial, eu acho que ele está como referência, né? Sim, ele está como uma referência. Então eu tenho que passar o endereço de cada livro, de cada struct livro. Só que eu vou pedir para ele gravar onde? No FB. Ah, aqui não é o FB, né? É o FT de texto. Então tá trocado aqui. Estou usando usar uma outra variável para isso. Então agora ele está gravando cada livro no texto, no arquivo texto. Vamos lá. Então SHA. Quantos livros? 3. Beleza, quantos novos livros? 0. E teoricamente era para ter gravado então os dois arquivos. Então temos o livros.dat e livros.txt. Quando eu abro o livro.txt, o que eu tenho? É que aqui eu incluí inclusive livro aqui, né? Eu fiz exatamente igual a o que foi passado lá no arquivo. Então basicamente é isso. A desvantagem do arquivo aqui texto é que ele é estruturado dessa forma. Então depois para poder ler de volta eu tenho que ficar fazendo parsing disso, né? Para fazer um fscanf que me retorne isso e que consiga ler esses valores. Então o fscanf que vai tentar ler isso aqui é muito mais complicado do que um fread que vai simplesmente ler tudo da forma como está e jogar direto no struct. Por quê? Isso aqui não é uma struct, né? Essas coisas aqui são textos, inclusive tem um texto auxiliar aqui. Enquanto que a struct em si, ela tem um formato já bem definido. E assim que eu já sei qual é o formato dela, eu faço só um fread e consigo ler tudo automaticamente. Então essa é a forma de a gente fazer, a gente gerar arquivos texto e arquivos binários.